Bom, galera, aqui quem fala é Tarcísio e vamos continuar com a nossa saga de Vampiro à Máscara mais Fangs, os vampiros de Newcastle. E para começar a falar de um detalhe muito interessante, pelo menos foi interessante para mim, deixa eu baixar aqui, dia de rock gótico. Gente, como vocês sabem, Newcastle é uma cidade que realmente existe no estado do Delaware. Existe uma outra cidade chamada Newcastle, no estado da Indiana, mas a minha história se passa em Newcastle, Delaware. E olha só que curiosidade interessante e que assim me fez pensar muito, assim, que interessante, que coincidência enorme, né? Talvez algum poder oculto esteja por trás. Na última sessão, a aventura começou com um incêndio no telhado da igreja abandonada, onde os meus vampiros, né, o James Vessel e os outros, fazem o Horror Fiend Club, onde recebem outros humanos e tudo mais. E olha só que curioso, eu fui pesquisar essa igreja, porque é uma igreja que existe mesmo, é uma igreja que fica na parte velha da cidade, que é a parte antiga, a parte histórica da cidade, e ela fica num terreno que tem o cemitério logo do lado, no terreno mesmo, no quintal, né? E é uma igreja que foi construída no século XVIII, e olha só que curioso, eu descobri que no começo da década de 80, realmente teve um incêndio que começou no telhado e destruiu quase toda a estrutura da igreja, e aí a cidade toda se uniu, arrecadou fundos, a administração da cidade, e reconstruíram como ela era no século XVIII. Gente, olha só a coincidência, eu não fazia ideia, eu não tinha estudado ainda esse local. E aí eu estava, durante a semana, eu falei, vou pesquisar para ver se eu acho. Eu fui pesquisar locações, né, para passar a história e tudo mais, e eu falei, deixa eu ver a história dessa igreja. Essa igreja chama Emmanuel on the Green. Emmanuel foi o cara que trouxe essa religião, a religião protestante, foi a primeira que veio da Inglaterra para o estado do Delaware, e chama Emmanuel on the Green. Gente, muita coincidência, sabe, começar no telhado. Eu fiquei abismado com isso no começo da década de 80, e eu entendi isso como um sinal para continuar. Então, recapitulando, depois dessa curiosidade, fazer uma recapitulação do que aconteceu na nossa aventura passada. Nossa aventura começou com um incêndio misterioso e não natural, começando no telhado da igreja, do Horror Fiend Club, e aí os bombeiros foram chamados, o próprio James Vessel junto com os outros vampiros chamaram os bombeiros, e não acharam nada estranho, com exceção de uma pichação, de um símbolo que era um círculo com dois traços cruzados, como se fosse um X. E os vampiros ficaram sem entender, já tinha tido a visita dos Silent Walkers, que era aquela banda de glam de vampiros, falando que eles estavam procurando alguma coisa e que um poder enorme estava atrás, interessado neles. E o James Vessel, seguindo os instintos dele, os poderes de premonição, foi até o cemitério da cidade, que não é o cemitério que fica do lado da igreja, aquele é o cemitério da igreja. Ele foi até o cemitério municipal, onde ele teve um encontro com o Pink, que é o líder dos Silent Walkers, e o Pink falou que eles estavam chegando, um poder muito, muito grande, e que realmente estava mal intencionado com relação aos vampiros de Newcastle. E nisso o Pink foi embora. O James Vessel foi voltar para contar o teor da conversa para os outros vampiros, só que no meio do caminho ele começou a ser influenciado por uma força misteriosa que deu uma sede tremenda, e ele atacou um dos membros do Horror Fiend Club, que era um punk que tinha lá, e quase por pouco, usando muita força de vontade, muito atributo Resolve, o James conseguiu resistir. Então a nossa história, e o Pink tinha falado que eles iam receber uma visita ainda nesta noite. Então a nossa aventura, a nossa sessão agora, ela começa com muito rock gótico. Esse rock gótico é mais punk, né?
começa com imediatamente onde terminou a sessão passada, com o James voltando para a igreja, para o Horror Fiend Club, para se encontrar com os outros vampiros e para pontuar o que ele viu e para tentar se preparar de alguma forma para essa visita de um grande poder que irá ocorrer. Então ele chega lá perto, o Punk ficou desmaiado lá na calçada, ninguém viu o ataque, ou pelo menos é o que James acredita, nem o próprio atacado, esse Punk que estava indo embora, voltou. Os bombeiros já apagaram. O TLHP Graveyard, que é um humano que frequenta o Horror Fiend Club, continua tocando lá. E tá tudo aparentemente normal, está uma chuva fina, escuro, nuvens cinzas no céu, mesmo sendo de noite, dá pra você ver que o céu tá carregado, mas tá chovendo pouco, uma chuva fina, um vento frio, as ruas estão molhadas, então a iluminação dos postes bate no asfalto e dá aquela luminosidade, aquelas luzes, é uma coisa bem gótica, bem Vampiro à Máscara, tá bom? E ele chega lá e tá o TLHP Graveyard tocando mais uma música. E ele chega lá, tá o TLHP Graveyard falando: gente, eu compus essa música, ela sai um pouquinho do gótico, sai um pouquinho do punk, e ela é um rockabilly, anos 50. E o James já fica todo atento, ele para e começa a prestar atenção, porque ele foi abraçado na década de 50, o James, né? Ele é um vampiro, tem os seus 40 anos de vida vampírica, e ele já está de olho no TLHP. As músicas do TLHP estão falando muito de vampiros e tudo mais, e ele está um pouquinho desconfiado desse músico humano que frequenta lá. E então ele resolve prestar atenção na letra, porque ele está começando a perceber que algumas letras do TLHP, elas meio que fazem referência a coisas reais. High above the hill stand, deep inside the Romanian lands, I said ancient Greystone, I am the castle of the evil one. There's a shadow into the night, you can see this old vampire. Dracula is here, dressed in black, the air is cold and there's the fear. Children of the night are crying here, everything is dark when the master is here. High above the hill I stand, deep inside the Romanian lands, I said ancient Greystone, I am the castle of the evil one. There's a shadow into the night, you can see this old vampire. The Lord's here, dressed in black, the air is cold and there's the fear. Children of the night are crying near, everything is dark when the master is here. There's a shadow into the night, you can see this old vampire. Dracula's here, dressed in black, the air is cold and there's the fear. Children of the night is crying near, everything is dark when the master is here. E aí o James escuta essa música, ele fala: pô, mais uma música falando de vampiros desse cara. Então o James vai tentar agora fazer um teste para ver se ele nota alguma coisa estranha na banda, porque é o TL, tem o cara da bateria, o cara do baixo, e ele tá achando muito estranho. Então ele vai fazer um teste aqui de Acuity, que é o atributo no Fangs associado à percepção, à inteligência. Vamos lá, eu acho que é um teste normal, né? Então vou tacar 2 dados, 5 ou 6 é sucesso. Um 4 não, e um 6, sim, ele nota algo que chama atenção. Será uma marca? É uma marca? Vamos ver. 1 a 3 não, 4 a 6 sim. 2, não, não é uma marca. Um brilho diferenciado nos olhos do TLHP Graveyard? 6, sim. Então o James, ele tem certeza que no momento em que ele olhou, o TLHP Graveyard não estava vendo, ele estava vendo de fora, né? O TLHP Graveyard estava tocando para os humanos que ficam lá e tudo mais, e ele jura que ele viu um brilho misterioso, como se fosse uma luminosidade vermelha, uma coisa estranha vindo daquele músico. Mas
ele anota isso mentalmente, não é o ponto, porque agora ele precisa encontrar os outros vampiros, que seria a Janice, o Robert e o Ian, né? A Janice, o Robert e o Ian, tinha mais um. Eram 4, eles eram em 5, né? James, o Robert, o Ian e o John, né? Eram esses 4. A Janice, a menina, e mais 3 caras. E aí, nesse meio tempo, o James chega, conta o que aconteceu, do ataque da força misteriosa e do que o Pink falou de que eles iam receber uma visita. E será que os outros conseguiram descobrir alguma coisa, notaram alguma coisa diferente? Aconteceu algo nesse meio tempo? 1 a 3, não. 4 a 6, sim. 2, não. Eles ficaram lá tentando entender alguma coisa, deram uma caminhada no redor da igreja, da antiga Emmanuel's on the Green, mas não viram absolutamente nada. Então nisso, ficam lá, já está começando a ficar tarde, os humanos estão começando a ir embora, a banda já terminou, era a última música, está guardando tudo, e um clima de tensão está no ar. Os vampiros sentem isso, alguma coisa está para acontecer, mas o que exatamente vai acontecer? E eles ficam naquela apreensão. Será que os vampiros mais velhos, algum deles está lá presente? Eu acho pouco provável, porque não estava no incêndio. Vamos ver se chegou aqui. 1 a 3, não. E 4 a 6, sim. Só que eu vou tirar menos 1, porque eu acho bem pouco provável que um vampiro mais velho chegue. Tá? Opa, tá fugindo aqui. 3 menos 1, 2. Independente da penalização, ia ser um não. Não, nem sinal dos vampiros mais velhos. Então, vamos ver o que acontece. Alguma coisa vai acontecer, mas o que? Gente, agora eu vou usar esse compilado vampírico aqui do Bruno Silva, que ele compilou. Ele fez uma compilação de tabelas. E ele pegou várias fontes diferentes. Ele pegou o Fengs tem algumas tabelas no final, ele compilou aqui. Ele pegou as tabelas do Dominus Vampira Máscara, que o Thiago Alves fez. E ele pegou as tabelas que tinham naquele site que eu vi falando no blog, no The Chimerican Realm. E ele fez um compilado de 16 páginas só de tabelas, né, focando em aventuras voltadas para o vampiro à máscara. E ficou muito bom. E aqui ele tem uma tabela de ideias e mais uma tabela de acontecimentos e de eventos. Então eu vou rolar aqui na tabela de evento que vai me nortear. Então, ó, caiu 6. Role 2 vezes, 2 eventos. Ou um evento com 2 coloridos, né? Primeiro um evento físico e também ação. Então vamos rolar aqui. Aí tem uma tabela de ação e uma tabela de físico. No físico, 3. Sobreviva a todo custo. Olha só. Eu já imagino um ataque. Então, do nada começa a acontecer um tipo de ataque. Vamos lá que daqui a pouco a gente vai ver. E ação, 4. Perseguição emocionante. Então olha só. Sobreviva a todo custo, percepção emocionante. Do nada, os meus vampiros vão começar a ser perseguidos. Apareceu algum perigo eminente logo assim que os humanos foram embora. Assim que o último humano sumiu, aconteceu tipo uma emboscada. Eles são perseguidos, né? Agora eu vou rolar na tabela de ideias. Eu vou rolar 4 vezes e vamos ver o que me sugere aqui no banco de ideias. Então, primeiro, 2. 2 é um desejo. Desejo. Aí, ação 1. Morder. E aqui o 4. Máscara. Desejo, morder, máscara e 1. Qualidade bom. Desejo, morder, máscara, bom. Olha só. Não é uma perseguição, Olha só, já me veio. Eu não vou nem perguntar porque me veio. Então, assim que o último... Então, voltando aqui, né? Os humanos foram embora
E a chuva aumenta, vamos dar um colorido especial aí ao cenário. A chuva aumenta 6, aumenta muito, começa a chover muito. Então os vampiros estão lá fora, começam a fechar a igreja, algum deles, e o último humano vai embora, a banda também já foi embora, e o meu personagem, o James, ele tá lá pensando em tudo que aconteceu quando, de repente, ele escuta barulho de uma porta sendo estraçalhada. E ele, logicamente, ele imagina que alguém está entrando, né? E no andar de cima ele escuta o barulho de uma das janelas sendo quebradas. E ele também imagina que alguém está entrando por lá, né? Ele olha em volta, ele não vê os outros vampiros, né? E aí ele vai até o local onde a primeira porta que ele escutou, que é na sacristia, e ele percebe que a porta ela foi estourada de dentro para fora e não o contrário, como se alguém estivesse dentro tentado sair, né? Ele olha em volta, ele não vê nada e ele sobe para o segundo andar. No segundo andar ele percebe o mesmo, a janela não foi quebrada como se algo estivesse entrando, como se algo estivesse saindo. E aí ele olha pela janela e ele vê os outros 4 vampiros totalmente em frênese, né, saindo pelas ruas, cada um tomando uma rua diferente, e ele nota que pouco antes disso acontecer ele sentiu um vento frio vindo do nada, inclusive dentro da igreja. E ele achou estranho esse vento, era uma sensação diferente, e os vampiros estão agindo muito estranho, procurando como se fossem animais, como se fossem bestas. E aí o James acredita que o mesmo efeito que ele sofreu, aquele desejo absurdo por sangue, acometeu os outros 4, que saíram desesperados atrás de qualquer coisa que eles possam caçar e beber o sangue. Isso ameaça muito a Máscara. Então, desejo morder Máscara, né? E para eles vai ser algo muito bom. Eles vão se refestelar no sangue dos humanos que eles encontrarem, mas isso vai ser uma ameaça imensa para a Máscara. Então o James agora ele não faz a menor ideia do que fazer, porque os 4 vampiros saíram e foram para direções diferentes, né? E o James nesse momento ele fica pensando, o que eu vou fazer, né? Será que na parte histórica da cidade, então não tem tanto movimento assim, está chovendo muito, então ele teme que os vampiros invadam casas, né? Então ele fica observando. Lá de cima, do segundo andar da igreja, uma igreja baixa, ele consegue monitorar pelo menos essa movimentação inicial dos vampiros. Vou fazer um teste de Acuity também, sem vantagem ou desvantagem. 3. 1, ele não consegue. Existem árvores, as árvores tampam, e depois que eles saíram, ele não consegue ver mais. E o James fica totalmente desesperado. Dos 4 vampiros, qual que ele considera o mais incontrolável? Aquele que ele tem certeza que não resistiria àquilo que ele conseguiu resistir, né? James, deixa eu anotar aqui, né? 1 é a James, 2 é o John, 3 é o Robert e 4 é o Ian. Vamos lá. Vou jogar aqui um dado. 5, não tem 5, jogo de novo. Caiu 2. É o John. O John é aquele que humanamente aparenta ser o mais novo, né? Ele é na idade mortal, ele é alguns anos mais novo do que o próprio James, embora ele tenha sido abraçado antes do James. E ele sabe que ele dentre todos, é aquele que menos conseguiria resistir a esse desejo, a esse impulso que o próprio James conseguiu resistir há alguns minutos atrás. Então, o James só tem que... ele resolve ir atrás do local aonde o John está indo, e ele não pode fazer nada contra os outros, apenas depois tentar lidar com as consequências. Vamos determinar para onde que o John está indo, antes de finalizar essa parte.
E para determinar isso eu vou usar a tabela aqui do Fengs de Location, né? Que eu jogo 2d6, o primeiro para a coluna e o segundo para a linha. Então para a coluna é o 3 e ele está indo para o 5. Oh my God! Ele está indo em direção ao hospital. Né? O James ele sai atrás, o John é muito rápido, ele é ágil, ele é mais velho, ele é mais poderoso do que o James. E ele está indo atrás do... Ele está indo em direção ao hospital. É um lugar meio deserto, o hospital foi construído nessa parte antiga da cidade justamente para ter esse sossego que eles não teriam no centro, mesmo sendo uma cidade pequena. Newcastle tem menos de 5.500 habitantes e tem nem chega a ser um hospital, né? Tipo um pronto-socorro, uma casa de pronto atendimento ali, mas que também funciona como hospital para casos mais simples. E o John está indo para lá e existem grandes possibilidades que ocorra uma carnificina se o James não conseguir evitar. E nisso, a Janice, o Robert e o Ian, os outros vampiros do Horror Fiend Club, já foram com esse impulso de beber sangue imenso andando pela cidade. Então nós temos 4 vampiros descontrolados andando por uma cidadezinha minúscula, né? Então vamos ver o que isso vai dar na próxima sessão.